Fala pessoal, aqui é o Neymar da NTech Soluções Inteligentes e hoje vamos fazer um vídeo aqui breve falando sobre essa proteção para eletroímãs e também para solenoides. Muitas vezes a pessoa, quando vai fazer instalação, ela acaba deixando esse tipo de componente de lado porque não entende a sua real utilidade e também às vezes acontece situações de a gente perder ou querer implementar o mesmo tipo de proteção em outro cliente, no qual a gente já tem um eletroímã instalado que pode ser da Intelbras, da GL, de qualquer outro fabricante, e a gente não tem, então, a especificação correta desse tipo de componente, a gente também não consegue encontrar no mercado. Então, o propósito desse vídeo aqui é justamente responder a pergunta por que que é importante colocar esse tipo de proteção e também como nós podemos fazer a nossa própria proteção. Bom, respondendo à primeira pergunta, para que que ela é necessária, o que acontece? Dispositivos como o eletroímã, o solenoide, são dispositivos que são uma bobina. E quando nós ligamos uma alimentação, né, DC, né, de corrente contínua, num equipamento indutivo, numa bobina, e a gente acaba desligando esse tipo de equipamento, né, na sequência de alimentação, ele acaba gerando uma tensão reversa. E essa tensão reversa muitas vezes pode ultrapassar tranquilamente 500 volts. E isso pode até mesmo danificar algum equipamento que esteja ligado naquela linha de alimentação, ou até mesmo a própria fonte. Para isso, é recomendado colocar circuitos de proteção. Um exemplo de circuito de proteção é justamente este capacitor de proteção. Então, como é que a gente pode fazer o nosso próprio capacitor de proteção para os nossos circuitos, né, para as nossas fechaduras? Bom, esse capacitor aqui, né, é bem fácil de fazer. Deixa eu mostrar aqui qual que é o valor do capacitor, na verdade, dos capacitores. Vamos ver se a câmera vai conseguir focar aqui. Deixa eu ver aqui, se eu consigo pegar o foco dela. Esse capacitor aqui é um capacitor de 220 micro por 50 volts. Vamos ver se eu consigo pegar, ó, ele aqui. Aí, beleza. 220 micro por 50 volts. São dois capacitores do tipo eletrolítico. O capacitor eletrolítico ele tem uma característica bem interessante, ele tem um polo positivo e um negativo. O polo negativo ele é sempre demarcado por um tracinho, por uma tarja, que nesse caso aqui é uma tarja prateada, desculpa, uma tarjinha aqui dourada. Mas ele também pode ser uma tarja prateada ou até mesmo na cor branca. Então é importante só identificar qual que é o polo negativo. E aí com isso nós fazemos essa ligação aqui. Ligamos o polo negativo com o negativo do capacitor. Se a gente olhar aqui, ó, estão os dois negativos. Se a gente virar, os dois estão ligados juntos. Vai sobrar então dois terminais. Em um terminal a gente liga um fio e no outro o outro, independente da cor, tá? Feito isso, o que que a gente vai fazer? Bom, a gente já tem então o nosso capacitor de proteção. Basta agora a gente ligar no equipamento. Como é que a gente pode ligar? Eu sempre recomendo a gente fazer a ligação soldando o fio. E para isso eu vou usar aqui, para soldar um ferro de solda, né? E para isolar, em vez de usar fita isolante, vou usar esse componente aqui, que é chamado de fita termorretrátil. Então, ou espaguete termorretrátil também alguns conhecem. Então a gente vai passar esse espaguete aqui, a gente vai fazer a ligação, vou juntar aqui os fiozinhos. Eu venho aqui com a solda, estanho, ferro de solda, e faço a soldagem aqui nesse ponto. Vou lá no outro fiozinho, no vermelho, e faço a ligação. Veja que eu liguei vermelho com vermelho e preto com preto só por convenção. Que independente se eu ligar vermelho com preto ou preto com vermelho, nesse caso aqui, nesse lado desse eletroeletrobrado, a gente não vai ter nenhum tipo de problema, tá? Então, basta fazer a ligação usando o capacitor ali, que ele já vai proteger o circuito. Não precisa se preocupar com essa questão da polaridade no capacitor. Só cuidar ali para que ele fique os dois fios, né, os dois polos negativos ligados juntos. Aqui eu vou descer o espaguete e agora a gente vai fazer então a isolação do nosso circuito. A gente vem aqui, por exemplo, com um isqueiro, bem simples, ou um soprador térmico, ou o próprio soldador, aquece, o espaguete termorretrátil vai diminuir seu diâmetro. Ó, se mostrar mais perto da câmera, veja que ele está
aqui solto, ó, correndo. Vou começar a aquecer, ele já diminui de tamanho e já isola o nosso, a nossa ligação ali. E depois é só acomodar aqui, né, os fiozinhos direitinho dentro do eletroímã para que a gente possa, né, fazer então a ligação, fechar aqui o equipamento. Alguns modelos de eletroímã não têm esse compartimento, então o que que a gente faz? Liga desse lado aqui, onde vai ter só um fio. Então, basta fazer essa ligação que não vai ter problema. De novo, não precisa se preocupar com a polaridade nesse caso aqui. É só ligar, né, o capacitor junto com a alimentação. Aqui a gente tem essa derivaçãozinha aqui, que acaba facilitando muitas vezes, mas alguns fabricantes não usam esse tipo, né, de eletroímã com esse tipo de ligação. E aqui, depois de feito nosso capacitor, a gente pode acabar isolando ele com uma fita isolante ou um próprio espaguete termorretrátil de um diâmetro maior para que ele possa cobrir toda essa área. E aí a gente acaba acomodando ele aqui dentro e faz o fechamento do eletroímã. Tá certo, pessoal? Espero que esse vídeo rápido aqui tenha tirado suas dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse assunto, pode postar nos comentários. Inclusive, incentiva que você faça isso. E se você puder curtir, compartilhar e até mesmo assinar o nosso canal, né? A gente agradece porque isso vai fazer com que o YouTube perceba que o conteúdo que a gente está fazendo é um conteúdo bastante relevante e vai fazer com que ele chegue a outras pessoas que também têm algumas curiosidades com relação à segurança eletrônica, com relação à tecnologia ou afins. Então, fica um incentivo aí para que você faça isso, vai estar com certeza nos ajudando e não vai custar nada para você, tá certo? Até o nosso próximo vídeo.